aqui na programação da Mirante News. Mas tenho o prazer de receber esse cracaço. Aí você vai falar assim, quem é Hugo José Saraiva Ribeiro? Aí a pessoa pode até se espantar. É o nosso professor Hugo Saraiva, professor de educação física, mas que tem um trabalho, especialmente na preservação aqui da história do esporte maranhense, fantástico, pinheirense, e vai lançar hoje, né, Hugo? É isso? Hoje, boa tarde. Primeiro, bom dia, Tiago, aos ouvintes. Prazer te receber. Pelo amor de Deus, aqui eu tenho que agradecer de joelho. Não, tinha que nascer de 3 vezes para agradecer. Você está lançando aqui o Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, As Pequenas Histórias, volume 2. Primeiro que eu queria saber como é que você arruma tempo, cara, para fazer isso. Não sei. Pois é. Mas o problema, Tiago, é que... Sabe da nossa vida, né? Boa, pelo amor de Deus. Eu tô com um livro, já vai fazer 12 anos que tá parado. Que é a biografia mesmo? sobre o Hamilton. O Hamilton Sadias. Sadias, com certeza. Os maiores artilheiros da história do futebol moto e do futebol maranhense. Futebol maranhense. Tá desde 2013, tá parado, porque realmente não tem tempo. Eu tô com 4 livros parados. Que são os próximos, sobre o Hamilton, sobre o Sampaio Corrêa Grandes Conquistas e 2 sobre os grandes 100 craques do futebol maranhense que... Você sabe que eu tenho vontade também de debruçar. Tem tanto cara que a gente tem que se debruçar a respeito da história. Mas tem um, né, que ontem eu tava vendo até um podcast de novo, né? Sempre citar o Canhoteiro. Cara, o que esse cara é citado? Tem um livro dele. 2. É? Eu tenho. Você tem um livro? Tenho 2 sobre ele. Pô, cara, e assim, é uma história Mas também... livro da visão de um paulista. Pois é, a gente fazer aqui alguma coisa relacionada a ele... Infelizmente o cara nasceu aqui. Infelizmente mesmo. E ele, né, se a gente trouxer para essa conversa, o Canhoteiro, que diz que assim, era um absurdo de jogador. Sim. Quem relata, quem viu, né, muitos dizem que era o Pelé canhoto. Só para vocês terem uma ideia, né? Você comparado ao Pelé. E fez a sua carreira, fez a sua história, e me parece que foi um personagem que tinha um imenso talento, mas era de uma geração que era daquele tipo de jogador, o que vier é lucro, aquela coisa, né? Mas que tem uma história fantástica, tanto que leva hoje o nome do complexo esportivo. Só para ter uma ideia, os relatos dizem que ele fazia, brincando assim pelo centro, quando ele era criança, fazia embaixadinha com moeda. Olha só, cara. Brincando, ele ganhava dinheiro fazendo embaixadinha, tipo uma atração. Eu preciso e ler eu mais falo, infelizmente nasceu aqui. Pesquisar. Se tivesse nascido em outro estado, a gente era reverenciado pelo maranhense, né? Esse cara brilhou no futebol nacional, cara. Sim. Seleção brasileira. Vicente Feola, que era a época treinador. Cara, era de joelho. Você falou ainda há pouco de joelho. Era de joelho. Pô, eu quero te cobrar. Não, porque seleção brasileira não tem isso, não tem aquilo, não posso fazer minhas... Bom, mas eu e hoje vai qualquer coisa pra seleção, né? Pois é, mas o que às vezes está à disposição também, né, Hugo? Agora, em relação a esse almanaque, né? Basicamente, rapidinho, Hugo, o que você... Tá trazendo, claro, as pequenas histórias, mas por que você decidiu trazer esses conteúdos? Primeiro, em 2024, né, no ano passado, eu lancei o primeiro volume do Pequenas Histórias, onde eu selecionei 94 passagens curiosas sobre o futebol maranhense. Que eu trazia, por exemplo, a origem dos mascotes, dos clubes, o hino, como é que foi feito o hino do Sampaio Moto Maranhão, enfim, 94 passagens curiosas. Muito material sobrou, porque é impossível condensar 99... Quase 200 histórias em um livro, então eu fiz um volume 2, onde eu trago desde a chegada do futebol do Maranhão até, por exemplo, uma passagem deste ano, uma passagem curiosa. Um torcedor do Imperatriz foi preso durante um jogo na abertura do Campeonato Maranhense. Ele tá procurado pela polícia, um policial apaisano encontrou ele no Frei Epifânio e foi preso. É uma história curiosa. E aí eu falo sobre a fundação de Sampaio Moto Maranhão, bem mais detalhada do que estava nos outros livros, que a gente sempre vai encontrando uma informação ou outra, então eu trago como foi fundado o Castelão, o extinto Santa Isabel, o Neuzinho Santos. Eu falo sobre passagens de jogadores famosos, como Djalma Santos, já como treinador. Esse, então, é muito reverenciado. Aqui no Sampaio Corrêa, em 74, salvo engano, 76, ele como treinador. Garrincha, quando veio pra cá jogar, ele vestiu a camisa do Motoclube, um amistoso. Olha ele também, passagem dele por Bacabal, Imperatriz. Garrincha vestiu a camisa do Moto? Do Motoclube, um amistoso. Que bacana. Um amistoso. Que bacana. Ele vestiu a camisa do Motoclube, né? Enfim. Esse é outro, né? Que a gente fala do Canhoteiro, que muitos diziam, né? Que era aquele cara, vem desde o Heleno de Freitas e tal, se a gente trouxer, né?
craques rebeldes, né? O Garrincha era um pouco... Eu não sei se era rebelde, era um cara também meio desleixado. O cara, Garrincha era um cara tão desleixado, ele tinha uma mentalidade quase que de uma criança. Garrincha, quando veio jogar aqui, fazer um contratante, trouxe ele para Bacabal, porque ele é assim, ele era alcoólatra. Então, no final de carreira, Garrincha não conseguia jogar 15 minutos. Ele aplicava uma injeção no joelho para poder segurar 15 minutos, e depois... dizer que Garrincha jogou com a camisa do time local e foi embora. Então ele era tão desleixado que o contratante de Bacabal foi buscar Garrincha no hotel. Não, chegou a hora do jogo, vamos pro hotel. Garrincha sumiu. Ele se embrenhou na mata para procurar passarinho. Isso era o Garrincha. Isso é muito Garrincha. Né? Isso é muito Garrincha. É quase um adjetivo. Tu é um Garrincha da vida. Exatamente. Isso, quando o cara é muito... vira tipo um Pelé. É o Pelé o Pelé dos carros. É o melhor carro que existe. Dizem, hoje Pelé virou um adjetivo, pelo amor de Deus, tá, gente? Não estamos comparando. Dizem que em termos de habilidade, o Garrincha tinha até mais recursos que o Pelé, porque o Pelé tinha mais objetividade. Bem, quem viu jogar, obviamente, mas talvez o Garrincha teve uma carreira mais assessorada, né? Tem isso também, claro. O Pelé, né? Pelé. E cabeça, também formação, um monte de coisa, sim, né? Sim, exatamente. Esse livro aqui, qual é o... Já é o sexto? Sétimo, contando com o trabalho que eu fiz, mas aí não conta, porque é um trabalho com futsal nas escolas públicas. Um trabalho meu. Em 2 escolas públicas. Questão de jogos escolares, é um trabalho menor. Mas esse aqui é o 6º livro. Sampaio, Moto, Maranhão, o Almanaque dos Clubes Menores da Capital. Aí entra IAP, Ferroviário, Graçaranha, Ícaro, Tupã, Expressinho. O primeiro volume do Pequenas Histórias, agora o volume 2, que graças a Deus está tendo uma repercussão muito boa. Entrou em venda hoje na livraria MEI do São Luís Shopping, a quem interessar. R$60 é um preço até simbólico, né? Pelo trabalho que é. Por exemplo, o Almanaque dos Clubes Menores foram 10 anos para finalizar o livro. E aqui o torcedor pode encontrar, né, a partir de hoje, na livraria MEI do Shopping São Luís, Associação Maranhense dos Escritores Independentes, que é uma livraria muito boa. Tem de tudo ali. Um trabalho incrível. Essa faz jus ao que é o Maranhão. Sem dúvida. E o lançamento vai ser lá? Não, o livro só está à disposição. Já está à disposição. Porque eu só fazia lançamento só fiz nos 3 primeiros livros. Aí o torcedor já conhece o trabalho, acho que já confia, né? Então eu só deixo o livro e inclusive agora tem uma tiragem até um pouco maior, porque nos outros era muito rápido. Que acabava. E aí para repor, mesmo isso aqui sendo por editora, para repor é muito complicado. Então é uma tiragem um pouquinho maior, mas mesmo assim tá uma saída bem legal, que eu já tive informação da própria MEI. Estou conversando aqui com o Hugo Saraiva, autor do Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, volume 2. Claro que eu não vou antecipar algumas, você vai ter que adquirir o exemplar. E eu quero te parabenizar. Obrigado. Porque você valoriza também uma fonte muito importante, dentre tantas que você utiliza para as tuas obras, chamada jornalismo impresso. Cara, com certeza. O que o jornalismo impresso já foi importante e é importante para a comunicação. Com certeza. Você se debruça aqui e cita, né, os antigos jornais, Imparcial, o Estado do Maranhão, enfim, as antigas publicações que eram, né, onde as pessoas se informavam, né? Com certeza. Histórias de esporte. O meu querido ex-companheiro Zé Ribamar Cardoso. Correio da Tarde. Jornal da Tarde, Jornal Pequeno, Estado do Maranhão, Diário de São Luís, Diário do Norte, o Imparcial, o Globo, aí tinha um suplemento chamado O Esporte, tem Jornal do Dia, Pacotilha ao Globo. Tem Tribuna do Povo, Folha do Povo, Tribuna, o Liberal de Belém, que eu consegui, através de um historiador, para contar a primeira participação do Clube Maranhense na já extinta Copa Norte, que foi o Imperatriz. Que agora tá voltando, né? Copa Nova. Você vai voltar, não sei como vai ser o modelo, mas o Imperatriz, que, enfim, na época o futebol estava bagunçado, 97, tanto que o Maranhense foi começar lá no 2º semestre. Eu falo, inclusive, sobre isso. Eu falo, inclusive, no livro que eu nunca vi uma situação como essa. O Sampaio Corrêa jogou 3 partidas contra o Moto, perdeu 2, ganhou 1 e foi campeão maranhense. Para ver o tamanho da bagunça que estava em 97. Espero que a gente não volte esses momentos. Enfim, são esses jornais que são importantes. Acho que parabéns, 50% aqui é de fonte é de jornal e, claro, o restante eu tenho que ter jornalistas, dirigentes, jogadores, torcedores que viveram na época, que vão reforçar, que vão melhorar um pouco mais essas informações. Faço aqui e reforço, endosso a importância de você adquirir Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, volume 2. Agradeço ao Hugo Saraiva também pelo presente. Rapidinho, Thiago, só para fechar aqui, tem 3 empresas que estão apoiando esse livro, que foram importantes, né? A Max Vetor é uma empresa de premiação em uniforme escolar, né?
de esporte, de futsal, futebol, eles fazem um uniforme, né? É uma empresa que está comigo há quase 10 anos. Eu trabalho em escolas, então... Apoia teu trabalho. Apoia meu trabalho, eles fazem um trabalho Parabéns. muito bom. Max Vetor. Eu tenho a Tempero Caseiro, que é uma empresa, inclusive, de um ex-aluno meu. É mesmo? Eu falo... Tá ficando velho, Hugo. Pô. Não, mas... que era, inclusive, um ex-aluno meu que hoje ele tem uma empresa, que é um restaurante aqui próximo ao Palácio dos Leões, de Emerson Roberto. Um ser humano maravilhoso. É um dos poucos alunos que, assim, tenho contato quase que diário, né? Por conta do trabalho dele, que é um trabalho muito bom. E a Sol a Sol Energia Renovável, que é uma empresa também de um amigo meu de Pinheiro, que acredita no meu trabalho desde o começo, gosta, é um incentivo que ele deu agora nesse trabalho. Então eu queria agradecer essas 3 empresas, Max Vetor, Tempero Caseiro e a Sol Energia Renovável, por acreditar no meu trabalho. E continue assim, cara. Aí, eu tenho claro, certeza que você vai... Quem puder também, vá no meu blog, Futebol Maranhense Antigo. Que é uma fonte assim inesgotável para nós. Já faz 12 anos, era um trabalho meio que despretensioso. E por incrível que pareça, 7 milhões de acessos. É mesmo? Eu falo que tem maranhense espalhado pelo mundo, que tem muito acesso mais de fora do que aqui. É porque você resgata boas lembranças dessas pessoas, né? Lembranças de futebol que para muita gente não volta mais. Então você faz um trabalho fantástico, né? De volta, não sei de se é resgate fantástico, mas eu não gosto desse floreio, não. Mas é um trabalho legal. Só para fechar, Thiago, eu sei que teu tempo é curto. Por exemplo, eu fui entrevistar o Fifi, que fazia Fifi e João Bala de Djalma Campos, que eram ex-atletas do Sampaio. Pô, o dia que ele me viu lá na casa dele, ele disse, Hugo, olha aqui teu site. E ele começou a chorar no dia. Porque ele disse que ele tinha tanta passagem que ele não lembrava, ele recordava dos amigos. Aí como é que eu não vou Eu fui gravar um podcast pro site, pro esse blog. Aí essa parte eu cortei porque não é sensacionalismo, mas pô, ele ficou emocionado, então isso é gratificante. De ver um cara que fez história no futebol maranhense, encontrar um trabalho desse que vai resgatar a própria história dele. Então, Thiago, obrigado de verdade. Eu que agradeço. E novamente, a MEI Shopping São Luís, a partir de hoje está lá. R$60 o valor do livro e é um trabalho que está aí para o torcedor maranhense prestigiar, porque é um trabalho feito com muito carinho para todo mundo que gosta do futebol maranhense. Hugo Saraiva, pesquisador, gentilmente fez aqui também conosco uma parte desse Mirante News Esporte. A gente volta já.